18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, ligado aí em 100,7, o melhor mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas e hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020. E nós vamos juntos com você no melhor mix até às 7 da noite. Carimilhão, hoje nós temos uma presença, ilustre nos nossos estúdios. Exatamente, obrigado, Carlão. Muito boa noite. A presença de todos. Obrigada. Sou eu. Sérgio Bartolo está nos acompanhando aqui hoje no 18 horas. Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus, aqui pela 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais relevantes para você pelo 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, minha querida amiga Carimilhão. Boa noite. Você tá bem? Tudo ótimo. Meu querido Emi Luciano. Muito obrigado a todos. Aquele, né? Quero agradecer. Obrigado. As palavras do Carlão, né? Obrigado. Quero agradecer. Agora eu quero ouvir o boa noite do Sérgio Bartolo, por favor. Boa noite, Sérgio Bartolo. Boa noite. Nossa. Pega boa de noite. Novo, tá? Mas esse é o boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ari Guedes. Jorge. Querido Trovão. Olha Trovão só, a galera que tá no Mano continua concorrendo aqueles ingressos aí pro carnaval, pro Quaraci Carnaval Amazônico, dia 14 de fevereiro no Estúdio 5, com muitas atrações, e também um par de ingressos pro Front Stage da Banda da Mix no dia 23 de fevereiro. Sei, quer falar de carnaval? Fala isso direito, mesmo, né, gente? Gente, vocês viram hoje esse assunto nas redes sociais? Tá bombando, Qual? Né, Emil? O que é que tá bombando? É o deboche do povo com a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. Também. O senhor, muito gente boa, né? Ele tá aloprando, né? Sabe o que ele falou? Ele foi falar... Ai, meu Deus, ele é muito doido. Como assim? Ele disse que até a empregada doméstica estava indo pra Disney e ainda falou que era uma farra danada, porque ele falou do preço do dólar, entendeu? Que tá muito... Tem que ficar alto mesmo, porque até a empregada doméstica estava indo pra Disney. Amado! E não assim? Pode? Não, claro que pode. Ô, ministro. Como é isso, meu senhor? Os ministros, realmente, deste governo... E o povo faz o quê? Vai pras redes sociais, descer o sarrafo, é claro, Detona né? o homem. Pois é, a questão é a seguinte, um monte de gente foi para as redes sociais, sim. No Twitter, a filha de uma empregada doméstica estava indignada. Ela falou que a mãe trabalhava a semana inteira, ainda era manicure e confeiteira. Mesmo assim, nunca sequer conseguiu sair da cidade onde ela morava. Daí ela pergunta, que Brasil é esse que você vive, senhor ministro? Tu já foi, Cid, para a Disney World? Não, esse ano não. Aquela, né? Não, esse ano não deu, cara. Sérgio Bartolo já foi, que eu sei. Pois é. Sérgio Bartolo vai toda hora. Mas um dia eu irei pra Disney. Bom, você dizer o seguinte, olha, ele ainda tentou corrigir isso aí, né, na hora, afirmando que o que ele queria dizer era que até as classes mais baixas estavam indo pra Disney. Que classe baixa, irmão? Todo mundo que trabalha nesse país aqui... Junta um dinheirinho suado, né? Eu não aguento mais ouvir ministro falar besteira, bicho. Sério mesmo, olha... Calado, melhor ficar calado, né? Bom, e a galera realmente não perdoa, viu, Karime? Nas redes sociais, no outro post, a outra pergunta, né? Quero saber que época era essa que ele tava falando. Então, não adianta, ele fala e piora. O povo já tá, né, vamos dizer, no ditado popular de não, né, deixa esse ditado aí, mas o povo não perdoa. Num outro post a pessoa ainda se declara fã do ministro, né? Tem fã que tá aí, ela pergunta, qual o problema de uma empregada doméstica, um carteiro, um policial, ou um professor, ou um radialista como nós? Não é um jornalista? Qual o problema do jornalista ir pra Disney, gente? Vou só falar uma coisa pra vocês, que não para com isso. Tem tempo que passagem pra Orlando, ali pra Miami, tá muito mais barato que pra São Paulo, velho. Não, aqui em Manaus, ok, né? A gente até tá. O pessoal do Mano também tá morrendo de rir, tá? A noção passou longe dele. Não, eu fico pensando assim, como é que ele fala um negócio desse? Como que a pessoa fala uma coisa dessa, assim, numa entrevista? Não sei, eu acho que a pessoa não é normal. Não é? Muito atarefado. Né? Baseado em quê também, né? Será que a empregada dele foi pra Disney? Ele ficou revoltado? Beleza, que bacana que ela conseguiu ir, mas no daí E não desmerecendo a classe das empregadas. Qualquer pessoa pode ir pra Disney.
acho que ele perdeu a oportunidade de ficar calado. Não, exatamente. Só isso. Eu tenho um outro post aí que a menina fala, por favor, Paulo Guedes, cala a boca. Em caixa alta, acho que ele quer imitar Twitter, o Bolsonaro, ele não tem que fazer falar essa bobagem. Não, fã. Aí Eu sei que foi nem realmente... Tinha outra pessoa melhor pra imitar também, né? Então vamos todos para a Disney, né? Bora, né? Não, agora não. Era a época da Partiu farra. Disney. O dólar tá Agora muito não- caro, Carlão. Agora não dá. Eu prefiro ir pra Manacapuru mesmo. Ah, que dizem, Partiu bora. Mirage Park. Partiu Mirage Park, né? Beto Carreiro. Beto Carreiro. 6h05 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. O melhor mix do Brasil é aqui. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite, hein? 18 horas. Bom, falamos aí em dólar, né? E o dólar continua, né? Aquela polêmica todos os dias aí o dólar. E hoje o dólar bateu um novo recorde ao ser negociado a R$ 4,38. O que levou o Banco Central a intervir para baixar a cotação da moeda norte-americana. Depois da intervenção, o dólar fechou cotado a R$ 4,30. Pois é, isso um dia depois aí da fatídica, trágica declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que nós falamos aqui agora mesmo, né? Sobre as domésticas viajando para a Disney por conta do dólar barato e disse que era uma festa danada na casa dele, ia ser, né? A declaração do ministro teve repercussão extremamente negativa, e isso é óbvio, né? Até mesmo dentro do governo. Isso aí ele não esperava. O presidente Jair Bolsonaro não quis responder e disse, quando foi perguntado sobre isso, falou pro repórter o seguinte, olha, pergunta lá pro ministro Paulo Guedes por que ele havia falado isso, tá ok? É isso. Bom, e como comentamos aqui, Cid Soares, Carime, nosso querido Sérgio Bartolo, uma fala extremamente infeliz do ministro da Economia, com certeza, sem dúvida, repercutiu mal. Nas redes sociais, Guedes foi bombardeado, né? E poucos ousaram a defendê-lo. Nem quem é Bolsonaro roxo defendeu o nosso querido Paulo Guedes. Pois é, o Paulo tem, ele vem dando ultimamente... Ele tem um problema, né? Ele dá umas declarações polêmicas. Ele tem. E para a economia, o pior de tudo aí, o quadro é esse, né? Nossa economia está muito frágil. E como a do Brasil, isso sempre repercute negativamente nos indicadores. O ministro Paulo Guedes tem que cuidar de acelerar as medidas econômicas para aquecer o mercado. E aí? Aquela história, Gerar mais né? emprego, correto? É a sequência do negócio. O mercado, geração de emprego, e aí sim, fica bom para todo mundo. Trabalhadores, né, que terão mais oportunidades de emprego, outros, os empresários aí, que vão vender mais. E aí, mas não pode arrochar o empresário também, sabe? Quando o empresário começa a ganhar, arrocha o empresário, imposto em cima. Toma-lhe imposto, aí né? você mata a galinha dos ovos de ouro, querido. Mas aí fica calado, porque a economia é volátil. Ou seja, qualquer exatamente declaração, qualquer ruído de informação, qualquer informação Abala a mais, o país. abala a economia do país, gente. Isso acontece com grandes economias, com Estados Unidos, com China, Japão. Imagina o Brasil. Então, vamos ficar caladinho, né? Poderia, né? Só pra vocês terem uma ideia, saiu um depoimento de um cara na internet falando exatamente dessa diferença de vida nos Estados Unidos, onde não existe esse arroxo em cima do empresariado. De imposto, né? O que acontece? O cara não tem mão de obra. Ele pode comprar celular, pode comprar caminhão, pode comprar tudo, ele só não tem mão de obra. Aí ele tem que pagar bem uma mão de obra. É isso que acontece no final da conta. Sim, o dinheiro e aí é todo investido. mundo ganha, Boa. entende? A coisa rola melhor, o que não acontece aqui no Brasil. Muito bem. 18 horas. E os protestos contra os preços abusivos dos combustíveis não param aqui em Manaus. Hoje, um grupo de motoristas de transporte por aplicativo fechou a entrada de distribuidoras de combustíveis no ramal da Enseada, no Distrito Industrial 1, que fica lá na Zona Sul de Manaus. A ação aconteceu nas primeiras horas desta manhã. A categoria protesta contra o aumento no preço dos combustíveis. O ato reuniu centenas de motoristas que depois seguiram para a sede do governo para cobrar do governador, o Wilson Lima, que reduza o ICMS sobre os combustíveis, que hoje representa 25% do valor. O acesso à sede do governo foi proibido. Essa é a nova, né? E nenhum representante dos manifestantes foi convidado para dialogar, o que gerou ainda mais protestos. É claro, né? Com certeza. O Wilson Lima, ao contrário de outros governadores, ele não abre mão da arrecadação do ICMS aos combustíveis, que responde por 20% de toda a receita do Estado. Bom, ainda na manhã de hoje, moradores de uma comunidade na zona norte de Manaus tiveram a oportunidade de comprar a botija de gás de cozinha de 13 quilos por R$ 40, a metade do preço que é vendido atualmente no mercado.
A ação foi uma maneira encontrada pelos petroleiros para informar a sociedade sobre os impactos negativos da privatização da Petrobras e sobre valores abusivos nos preços dos combustíveis. Os detalhes agora se acompanha melhor com a Júlia Gomes. Vamos lá. Logo no início da manhã, a fila já dobrava o quarteirão do loteamento Orquídea, na zona norte de Manaus. Todos em busca da botija de gás pela metade do preço que é cobrado atualmente. Dona Ivanilza Miranda, que chegou cedo, conseguiu ser a primeira da fila. Eles estão provando que há condição de vender o gás a R$40, porque 75, quanto está aqui, é um absurdo. O Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, o Sindipetro, colocou 200 botijões de gás de 13 quilos para a população ao valor de R$40. A ação desta quinta-feira faz parte do calendário de atividades da Greve Nacional dos Petroleiros, iniciada há 2 semanas. Marcos Ribeiro, coordenador-geral do Sindipetro, disse que o ato busca conscientizar a população sobre os impactos de uma possível privatização das refinarias da Petrobras sobre os combustíveis. O verdadeiro motivo dos preços dos combustíveis está dessa forma, abusivo para a população local, a botija é R$80, gasolina chegando a quase a R$5, é devido à política de preço da atual gestão da Petrobras. Deixar claro isso, porque desde 2016 para cá, onde se tem a maior variação dos preços dos combustíveis, é devido a isso. Nós estamos baseando os preços dos combustíveis no mercado internacional, esquecendo o mercado local. Em menos de 1 hora, todos os 200 botijões já tinham sido vendidos. O Marlon Santos estava feliz, foi o último da fila. Muito sacrifício conseguir pegar a última ficha. Hoje o preço está abusivo, uma botija, o cara tá pagando quase R$100 numa botija. Júlia Gomes para o 18 horas. Pois é um problema grave aqui no Brasil, né? Essa alta carga tributária, né? Como o Cid estava falando, né? Fazendo a comparação com o empresário americano, né? Não tem jeito. O brasileiro paga muito imposto, sim, recebe de volta serviços de baixa qualidade na saúde, na educação, em todos os demais setores, isso a gente sabe. Praticamente a metade do que os brasileiros pagam pelos produtos e serviços é imposto e taxa governamentais. É um absurdo, né? A gente tem aquela média, a gente trabalha até o meio do ano só para pagar imposto, né? Verdade. Tudo que a gente recebe até o meio do ano vai só para imposto. Trabalhamos para o governo até o meio do ano. Bom, ainda sobre o assunto, a greve dos petroleiros, iniciada há 13 dias, representa risco, hein? Atenção, risco de desabastecimento de combustíveis no Brasil, segundo carta enviada pelo diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o Décio Odoni, para o Tribunal Superior do Trabalho. A informação é da agência Reuters. Pois é, o documento, que tem data de 11 de fevereiro, alerta que a situação foge da normalidade, apesar da solução temporária adotada pela Petrobras de alocar equipes de contingência para atuar nas unidades operacionais. Já não basta aí o preço absurdo dos combustíveis, agora o brasileiro vai ser obrigado a conviver com a falta de gasolina, do diesel, do álcool e do gás de cozinha. Eu não nem vou falar em caos, né? Porque isso não é caos. Sei nem aliás, aquele... falar, né? Você parou, né? Essa questão de empresariado que a gente acabou de falar, a gente está falando até de empresário brasileiro que vive na América. Então eles fazem comparações assim, bem lúcidas até. Falam que realmente a gente passa muito mal por conta desses absurdos que o governo promove aqui. Paulo Castro na área. Tudo certinho, Paulo? Beleza. Paulo Castro, 6h13 em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Política. Bom, e mesmo com o aumento recorde da arrecadação, que em 2019 atingiu 10%, congelando os salários e promoções dos servidores públicos, o governo do Amazonas não conseguiu cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Pois é, e por conta disso, o Tribunal de Contas do Estado emitiu o 3º alerta ao governador Wilson Lima para que cumpra a lei de responsabilidade fiscal. É que no 3º quadrimestre do ano passado, o Estado gastou 49,65% da receita corrente líquida com o pessoal, quando o máximo permitido pela lei é de 49%. Mas vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Azaf Augusto. O estado do Amazonas continua ultrapassando o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal com gasto de pessoal.
Esses dados foram apresentados hoje pelo secretário de Fazenda do Amazonas, Alex Del Giglio, aqui na Assembleia Legislativa. Os dados da situação fiscal do Estado no terceiro quadrimestre de 2019 apontam que o gasto com o pessoal do governo é de 49,65% e o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de no máximo 49%. Ontem, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, publicou o terceiro alerta ao governador Wilson Lima para que observe os limites de gastos com o pagamento de salários e promova esforços para se adequar aos limites da LRF. O secretário disse que o Estado está trabalhando para se adequar e espera, nos próximos meses, uma redução na folha de até 3%. O Estado vem trabalhando do lado da receita, nós estamos com um crescimento bem significativo da receita corrente líquida. Só a título de ilustração, mês de janeiro a gente teve um crescimento da ordem de 15%. O mês de fevereiro também deve vir com um crescimento bastante robusto. E além disso, a gente está trabalhando com análise de conformidade de folha, que a Fundação Getúlio Vargas vem fazendo o estudo, e a gente imagina que deve ter um decréscimo de folha da ordem de 2% a 3%, que isso é a média dos outros estados e municípios que fizeram esse trabalho, assim como o recadastramento do servidor, que está sendo realizado pelo Banco Bradesco e que também tem um impacto importante na redução. O deputado Serafim Corrêa afirmou que o ano de 2020 será difícil, já que o aumento da arrecadação do ano passado se deu principalmente pelas receitas extraordinárias. Eu antevejo o ano 2020 como um ano de muitas dificuldades, muitas batalhas, isso tudo misturado com a eleição municipal. E o deputado Wilker Barreto também citou as receitas extraordinárias e ressaltou que, na opinião dele, o Estado não pode comemorar. O governo não pode soltar foguete dizendo que fez gestão. Eu mostrei e eles concordaram que aqueles 300 milhões que tiraram da FEAM de investimento para a Folha, certo? Que entrou na receita corrente líquida do Estado, desonerou, entre aspas, esse déficit, que subtende que foi receita nova, certo? Não tem mais esse ano, tá? Aí tu tira também aí o empréstimo, na minha opinião, aquele pré-sal, e tu tira o acordo de 280 milhões de reais para a Petrobras, que não vai ter esse ano. Volto com vocês. 18 horas. Bom, e na manhã de hoje, o secretário de Fazenda do Estado, Alex Del Giglio, descartou qualquer reajuste para o servidor este ano. Descartado qualquer reajuste. Segundo o secretário de Wilson Lima, seria muito penoso para o Estado dar reajuste a servidores este ano. Vamos conferir mais informações na reportagem de Azaf Augusto. O secretário de Fazenda, Alex Del Giglio, disse hoje que seria penoso para o Estado dar reajustes aos servidores públicos do Amazonas. A declaração foi dada por ele depois da apresentação da situação fiscal do terceiro quadrimestre de 2019, em uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. A gente está trabalhando com todas as possibilidades, né? Agora não seria algo talvez um pouco penoso para o Estado dar reajuste aos servidores no ano corrente. O secretário também declarou que o Estado não pode perder receita do ICMS sobre os combustíveis. De acordo com ele, essa receita é usada para o pagamento da folha dos servidores. Você perder 22, 23% de uma receita sem a possibilidade de redução de diversas despesas de caráter obrigatório faz com que a conta não feche. Volto com vocês. Bom, deixar os servidores aí sem reajuste salarial, mesmo tendo recorde na arrecadação, é no mínimo falta de respeito com o funcionalismo. A reposição salarial, o pagamento da database, é um direito do servidor, não é nenhum favor do governador de plantão. Pois é, e o que todo mundo quer saber aí, que a gente fala aqui sem parar, é para onde está indo tanto dinheiro arrecadado pelo Estado. Gente, vamos lembrar os números. Em 2019, foram 4 bilhões de reais a mais que em 2018. Esse dinheiro não foi aí para o funcionalismo, a gente não vê as obras que estão sendo tocadas são de gestões anteriores, não foi para o interior, né? Muito menos para a saúde, nem segurança. E aí, se tiver aqui um representante da área de educação, também vai falar
falar que não foi para educação. Então tá aí. Tá um caos isso tudo. E para onde é que foi esse dinheiro, né? Esse superfaturamento, né? Falta para esse governo aí, Karime, ouvintes em 100,7, um plano de ação, estabelecer prioridades e trabalhar muito, porque até agora a situação na saúde, né, tá complicada e na segurança só piorou. E não é por falta de dinheiro. Já congelaram os salários, disseram que fizeram a reforma administrativa, a arrecadação bateu recorde e ainda não estão cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. É muita incompetência, pelo amor de Deus. Política. Bom, e a decisão do presidente Jair Bolsonaro de excluir os governadores do Conselho da Amazônia gerou, é claro, muitos protestos. O governador do Amapá, Valdez Góes, que preside aí o bloco dos estados amazônicos, reclamou da composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal e disse que a medida é um retrocesso. Pois é, hoje de manhã, ao lado do deputado federal do Amazonas, Átila Lins, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que incluir governadores no Conselho Nacional da Amazônia, entre aspas, não resolveria nada. Ele ressaltou ainda, no entanto, que não vai tomar decisões sobre a região sem consultar os governadores. Bolsonaro foi questionado durante a entrevista na saída do Palácio da Alvorada se foi dele a decisão de excluir os governadores do Conselho, agora chefiado, né, pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Bom, segundo Bolsonaro, o presidente, ter governadores e secretários municipais no colegiado tornaria o grupo muito grande e prejudicaria a eficiência dos trabalhos, além de gerar despesas. Vamos conferir. O Greenpeace disse que o Conselho não tem meta nem orçamento. Quem é Greenpeace? O senhor Quem sabe, é essa imagina. porcaria chamada Greenpeace? São lixo. São lixo. Outra pergunta. O fato do Conselho não ter governadores foi uma decisão do senhor? Se você quiser que eu bote, tá aqui o Átila Lins para responder. Se eu quiser que bote governador, secretário de grandes cidades, vou ter 200 caras. Sabe o que vai resolver? Nada. Tem bastante ministro. Nós não vamos ter uma decisão sobre o Amazonas, o estado do Amazonas, sem conversar com o governador, com a bancada do estado. Se botar muita gente, é passagem aérea, hospedagem, uma despesa enorme. Não resolve nada. Agora, tá lá o João Mourão, que já serviu na região, é vice-presidente, custo zero, que vai ser usada toda a estrutura dele, para se antecipar a problemas, ajudar no desenvolvimento. Quem sabe o Universidade Federal do Alto São Limões, tá aqui, é uma pleita que ele veio tratar comigo aqui hoje, tá? É uma ideia do Átila Lins, né? Lógico, ele teria uma reação grande, porque seria seria mais um ministério. É a proposta do Átila Lins, a criação do Ministério Extraordinário do Amazonas, da Amazônia. Okay. E o senhor aceitou? O senhor gostou da ideia? Levo para estudar, não posso aceitar aqui agora. Isso envolve despesa, o impacto negativo de mais um ministério. Se bem que nós estamos perdendo o ministério agora, quando o Banco Central passar a ter independência, né? Não sei se vai perder o status de ministério ou não. Porque o objetivo do Banco Central ter o ministério é evitar ações de primeira instância. Agora 6h23, o presidente Bolsonaro não refresca, né? Ele fala mesmo. Sensacional. Quem é Greenpeace? Greenpeace no jogo do bicho, né? E o Átila Lins lá, né? Firme e forte lá. Você vê o Átila Lins lá. Muito bom. São 6h23. Vamos abrir aí a nossa playlist de hoje. Uma música que faz referência a um amor não correspondido, né? Quem nunca teve, né, Cid? Meu amigo. No Reino Unido. Bom, e marca a estreia do Coldplay aí na metade do ano 2000, lembrando que Yellow foi o segundo single do primeiro álbum da banda, né, que é o Parachutes, que hoje já aparece aí como um flashback. Então, as altas vendas fez com que esse single atingisse o top 10 nas paradas lá no UK, né, lá em Reino Unido. Popularidade da música em clubes britânicos, bares e eventos esportivos reforçaram o álbum de estreia que entrou para o número 1, né, no Reino Unido, na UK Album Chart. Yellow também alcançou popularidade nos Estados Unidos, que foi o primeiro sucesso do Coldplay na América.
O single entrou em 8 diferentes paradas da Billboard e também cobriu várias playlists modernas de rádios de rock na primavera do ano 2000. Pois é, e assim como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, o disco Parachutes ganhou certificado de ouro pela Recording Industry Association of America, desbancando bandas importantes e alcançando o número 1 em diversas paradas. E depois do aparecimento do Coldplay no Sound Relief, na Austrália, em março de 2009, Yellow voltou com força total no top 50 aí do ARIA, lá na Austrália, né? Depois de quase 9 anos desde a sua primeira aparição. Ou seja, ele retornou, ganhou aí os lugares na parada de sucesso. Voltou com tudo. E aí voltou com tudo, e aqui na Mix também. Vou mandar um beijo para o meu amigo Paulo Oliveira, do Olha Grupo aí. das Nages. Eu falei pra ele, tá ouvindo a gente. E essa música é pra gente, viu? Vamos lá. Na Mix não é diferente. Depois de 20 anos, vamos abrir a playlist da noite com Coldplay, Yellow. Playlist 18 horas. Para 6 horas e 30 minutos em Manaus, foi a primeira da playlist de hoje. Começou bem, começou bem. Começou bem, show de bola. 6h30, boa noite. Vamos agora saber aí, né, a previsão, como vai ficar o clima para Exatamente. esta noite aqui em Manaus com a nossa garota do tempo, Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, gente, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora agora da noite, tá? A mínima chega a 23 graus e a máxima não passa de 30. Quer dizer, uma noite bem fresquinha, agradável. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar é de 97%. 18 horas. Bom, só para lembrar, hein? Esta semana uma decisão determinou que a empresa Manaus substitua o atendimento de enfermagem nas UTIs dos hospitais da Secretaria de Estado da Saúde. O Instituto, né, de Enfermeiros Intensivistas, que durante muitos anos fez esse serviço, diz que a nova empresa não tem profissionais com capacidade suficiente para atuar nas UTIs. Karime Leão, ela tem as informações. A troca da empresa de enfermagem, que durante anos atuou nas UTIs dos hospitais do governo do Amazonas, preocupa mães de crianças que estão no Hospital Infantil Dr. Fajardo. Dona Milena, mãe da Ana Júlia, que está há mais de 1 ano na UTI do hospital, disse que está preocupada e tem medo pelo que possa acontecer com a filha. E eu estou muito preocupada porque entraram os novos enfermeiros e eu vejo que eles não sabem nada. E eu tenho medo que aconteça alguma coisa com a minha filha, a minha bebê. Eu tenho medo que eles tentem tirar sangue dela e não consigam. Porque hoje eles tiraram o sangue de uma bebezinha lá. Tentaram e não conseguiu. E eu tenho muito medo porque eles não sabem. Já pensou se a minha filha morre lá? A minha filha já está com 1 ano lá. E eu não quero que nada aconteça com ela. A preocupação atinge até mães de crianças que já tiveram alta. É o caso de Dona Cleia, mãe do Felipe, que ficou 1 ano e 3 meses na UTI do Dr. Fajardo. Ela conta como o filho foi bem tratado e fala sobre a preocupação com a mudança. Foi um trabalho que eu não esqueço nunca. Eu acredito que não pode mudar, por mim, tem que ficar essas pessoas aí, porque a gente está passando por situações muito complicadas já, e tipo assim, para que mexer numa coisa que já está ali bem, que você se sente bem recebido com seu filho, você chega com seu filho, como eu cheguei com meu filho em coma ali, entendeu? Meu filho passou muitos meses em coma, eles fizeram o possível e o impossível para devolver o meu filho bem, com saúde, eu saí feliz dali. Bom, e o Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, o IET, vai recorrer da decisão judicial que determina a substituição dos profissionais das UTIs do estado. O Sindicato dos Médicos do Amazonas alertou a população do Amazonas e as autoridades estaduais, nacionais e internacionais para o altíssimo risco de morte dentro das UTIs de unidades do estado. Os detalhes você acompanha agora com a nossa repórter Júlia Gomes.
O Instituto dos Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, o IET, vai recorrer da decisão judicial que determinou a Secretaria de Estado de Saúde a dar continuidade ao processo de contratação da empresa Manaós Serviços de Saúde para prestar serviços nas UTIs de todos os prontos-socorros de Manaus. Segundo a nota divulgada pelo IET, a empresa Manaós prestou declaração falsa ainda durante o certame, afirmando que disponibilizava de profissionais com capacidade técnica mínima exigida, quando na verdade não possuía e nem possui os profissionais, muito menos os documentos comprobatórios de capacitação e comprovação de aptidão prática dos enfermeiros. Em função da decisão do desembargador João Simões, a Suzan iniciou na última terça-feira o processo de substituição do IET pela Manaós nas unidades da rede estadual. A substituição envolve 98 enfermeiros intensivistas do IET em 14 unidades de saúde de Manaus. A Manaós brigava na justiça para manter o resultado do pregão eletrônico 1015 de 2018, do qual havia sido vencedora, mas que em outubro do ano passado teve o recurso suspenso pela própria Suzan, mantendo o IET nas unidades até a realização de uma nova licitação. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e essa questão sobre a troca de profissionais nas UTIs é o assunto da nossa entrevista do dia. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana. Muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois então, e como é que está acontecendo aí essa mudança, né? A gente tem informação, como nós acompanhamos nas reportagens, que os novos enfermeiros dessa nova empresa, da Manaós, eles não têm experiência específica para atuar nas UTIs. Isso é tão verdade que houve uma decisão a nível judicial e administrativo, né, da Suzan, no final do ano passado, né, porque essa substituição da empresa IET pela Manaós já estava para acontecer desde o ano passado. E, de repente, durante uma reunião que nós fizemos no Ministério Público sobre a coordenação da promotora Cláudia Câmara, se eu não me engano, né, ela teve a notícia de que a Suzan voltou atrás na decisão de substituir o IET, reconhecendo que eles não teriam a condição de assumir de forma quantitativa e qualitativa os serviços de enfermagem nas UTIs, né? São 96, né, enfermeiros que atuam especificamente na UTI. E aí, vai ser reduzido para quanto a gente tem? Eu acho que são mais. Os números exatamente eu não tenho, né? Mas os enfermeiros da IET são um número fechado, né? Porque a terapia intensiva é uma pós-graduação e para você ter realmente a qualificação de terapia intensiva, você tem que fazer a prova da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, né? E é a única entidade, ao contrário do que sem querer confrontar a decisão judicial do juiz ou desembargador, não me recordo, não guardei o nome também. Desembargador João Simões, né? Eu conheço ele, inclusive, pessoalmente. Mas eu acho que ele foi mal assessorado, com todo respeito ao magistrado, né? Porque só existe uma instituição qualificada de fato para dar a titulação de enfermeiro intensivista, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, né? Então, assim, é estranho que de repente a própria Suzan reconheceu isso no final do ano passado e agora fomenta, né, a justiça, porque se ela, no meu entendimento, dissesse para o magistrado que ela entende, como disse lá atrás, que a empresa Manaós não teria condições de assumir, talvez o magistrado não tivesse dado essa sentença. É o meu entendimento. Pois é, e judicialmente aí poderia caber algum recurso? Como é que poderia ser feito? Bom, você sabe que eu não sou advogado. Sim, não, lógico. Não, mas eu sei, tô brincando com isso. Nos trâmites, né? Porque o meu advogado lá no sindicato diz que toda hora eu quero ser mais advogado que ele, né? Eu acho que deve haver recurso judicial, mostrar de novo, mais uma vez, pedir que os enfermeiros da Manaós, sem querer desmerecê-los, né, mostrem a sua qualificação de acordo com o que é exigido nas normas técnicas do próprio Ministério da Saúde, né?
Então, eu já tinha dito isso aqui nesse programa ou em outro, que arrisca até algumas unidades de terapia intensiva perder o credenciamento junto ao Ministério e a verba do SUS que é repassada para uma unidade de alta complexidade como é uma UTI ser cortada, entendeu? Então eu acho uma irresponsabilidade. E a Suzana está meio que tirando o corpo fora, o que é feio, né? Está se apoiando na decisão judicial. Não fizemos nada, foi o juiz e aí tem que cumprir, né? Não tem nada com isso. Então, é mais ou menos isso. E quando a doutora Cláudia Câmara, também, com todo respeito, ela disse que ficou muito contente de ver a coerência e a legalidade da Suzana, eu falei, não, senhora, se me desculpe, com todo respeito, eu sou muito respeitoso, né? Então, eu disse para ela, só fizeram isso porque a empresa fez o enfrentamento. E os enfermeiros, mais do que qualquer outra empresa, inclusive de médico, me desculpe meus colegas, tiveram coragem de se manter unidos e não foram cooptados. Porque o que vem acontecendo com as empresas na área de saúde em Manaus é uma fagocitose, é uma autofagia, é uma quarteirização. As empresas concorrem sem ter a qualificação prévia e depois vão fagocitar aquelas empresas que perderam o mercado. E normalmente isso é feito com rebaixamento de salário e algumas coisas que eu não sei explicar. E aí são os juízes, Tribunal de Contas que tem que investigar. Doutor, e quais são os riscos mais comuns quando o profissional não está apto a atuar como profissional intensivista e se mete a fazer isso? Olha, desastre total, porque medicina não tem muita chance para você, às vezes, não errar. Se pode equiparar com uma outra profissão, né? Eu acho que nunca, né? Sem querer ser melhor do que nenhuma outra profissão. Claro. Então, um erro, uma troca de uma medicação, que é uma coisa, infelizmente, não é comum, mas ocorre vez ou outra, cansaço, estresse, excesso de paciente. Uma enfermeira, como está acontecendo lá no Instituto da Criança, que começou uma enfermeira para 10 pacientes, está em desacordo com as regras. O ideal é uma enfermeira titulada para 5 crianças, entendeu? E máximo deveria isso, ter, né? no máximo isso. E um técnico para cada enfermeira. A criança, como o idoso, alguns tipos de paciente, exige um cuidado permanente. O técnico de enfermagem, então, é um dos mais prejudicados, né? Porque ele acaba pegando 5, 6, 7 pacientes. Agora, doutor, quem pode... Cada um minutinho só. Doutor, quem pode fazer essa fiscalização e constatar que algo está errado nisso tudo? Eu vou respirar fundo para responder, né? Conselho Regional de Medicina, né? É ele que é qualificado. Aliás, o conselho é tão qualificado que esses dias para trás tentou, de certa forma, desqualificar o sindicato numa fiscalização no Delfina, né? Dizendo que o sindicato não tinha, orientou a direção do Delfina que o sindicato não podia entrar porque não tem a finalidade de fiscalização. O conselho está hipoativo e deve executar o seu trabalho, fiscalizando isso e outras questões mais. E onde está o conselho na hora que se toma uma decisão desse tipo, que já se sabe que é uma decisão errada, o conselho não entra nessa Eu vou dar uma de Bolsonaro. Quem é? Quem é o conselho? Tá bom. Ei, doutor, tem uma coisa que eu não entendo, acho que muita gente também não entende aí. Não sei se o senhor vai, inclusive, poder responder, mas por que a empresa Manaus, mesmo sem qualificação, venceu o pregão para prestar esse serviço nas unidades de saúde, já que ela não tem profissionais qualificados para tal? Eu acho que as licitações, e isso eu já denunciei na Assembleia Legislativa, hoje e em outros dias, estão sendo feitas de forma obscura. Quem sou eu para afirmar o que é essa obscuridade, né? Mas uma coisa de certeza está acontecendo. Antigamente, as licitações eram feitas da seguinte maneira: as empresas de saúde se pré-qualificavam para concorrer à licitação. O que é essa pré-qualificação? É mostrar que tem corpo clínico. Olha, eu tenho 100 enfermeiros na minha empresa e o quantitativo que precisa para cumprir esse serviço é exatamente 100. E está aqui a comprovação que eles fazem isso. Comprovação, né? Okay. E o Conselho de Enfermagem tem que ter isso registrado lá. Uma empresa, para estar registrada e poder atuar, ela tem que estar registrada no seu conselho de classe. E o conselho tem que saber quem são os médicos que fazem parte daquele corpo clínico. Não existe empresa em que um dono, que às vezes nem é enfermeiro, nem é médico, e explora o trabalho dos outros e não tem corpo clínico. Ele ganha a licitação e depois vai fazer essa autofagia, pegando as pessoas que perderam o espaço de trabalho e aceitando, às vezes, até um valor menor, como aconteceu agora no SECOM.
onde a urgência está tendo problema. Me desculpe, meu diretor-presidente, Dr. Gelson Mourão, que sei que está fazendo um bom trabalho, tem meu respeito por isso, mas o problema das licitações acaba atrapalhando a gestão até de alguns diretores decentes. Contrataram uma empresa de nome Kelps, que não tem corpo clínico, e teve dia lá que ficou sem plantonista. E as pessoas com câncer, com doença grave, com metástase pulmonar, tendo dificuldade respiratória, é o filme que o pastor lá fez e mostrou. Exatamente. Nós noticiamos aqui no 18 horas esse vídeo, no domingo passado. Domingo passado. Exatamente, nós mostramos aqui. Agora, e o que é trabalho? E aí disseram que é os médicos que faltam. Os médicos não aceitaram o valor, a metade do valor. A Kelps queria contratar médico. E olha que o PT conseguiu, eu vou dar nome, eu não faço ideologia partidária, conseguiu botar o Brasil como o segundo país com mais faculdade de medicina. Estamos formando médico acima do normal para um país de 200 milhões de habitantes. Mas com que qualidade? Péssima. Me desculpe as faculdades de medicina, e uma crítica que alguns colegas fazem, que alguns colegas se prestam a dar aula em faculdades fanta, como diz por aí, desculpe o termo chulo. Mas isso é o que muita gente fala, defendendo essa questão do PT, e aí com ideologia assim, dizendo que porque fez tantas universidades, mas como? Não paga professor, não paga médico bom, como é que fica um negócio desse? Pois é, vai dar o que está dando por aí. A medicina acaba ficando até mais cara. Num primeiro momento há um rebaixamento dos valores, né? As ideologias de esquerda não gostam de médico, que acha que médico é um ser capitalista, e isso não é verdade. O médico precisa de ter um bom rendimento para estudar. Eu vou fazer um curso de robótica agora, vou pagar do meu bolso R$40 mil, 5 módulos, tá bom? Doutor Mário, Doutor Mário, operar com robótica, né? Com os equipamentos, é isso? Para aprender a operar o robô para operar, né? Que eu espero que até o final do ano chegue aqui em Manaus, né? Doutor Mário, e o Ministério Público não poderia agir também fiscalizando tudo isso aí? O Ministério Público? Deveria, né? Acho que o Ministério Público, inclusive federal, doutora Bruna, né? Que tem uma atuação forte, né? Inclusive com relação à questão da violência obstétrica, né? Discordo dela, porque ela dirige muito para o médico e não acho justo isso. O ambiente, e eu já disse isso aqui, de trabalho, faz com que alguns atritos e algumas incongruências, algumas inconformidades acabem acontecendo. E eu nunca disse em nenhuma entrevista que eu dou que todos os médicos são 100% bacana, entendeu? Acho que todo mundo tem defeito e toda profissão tem gente boa e tem gente ruim, né? Mas querer colocar na conta dos profissionais de saúde o caos da saúde, uma situação de falta de tudo, né? Só não falta esquema, né? De tudo quanto é jeito, e essas trocas de empresa agora que virou moda, e as OS estão vindo aí. Eu estou avisando para os colegas. Vamos nos unir, vamos ter uma posição, porque vai piorar. Porque a ideia do governo é tirar todas essas empresas para colocar o OS. Exatamente. Esse pode complicar. Isso que eu ia perguntar. E aí, qual é o problema? Exato, no Rio tá... O problema é exatamente Rio de Janeiro. São Paulo tem muita OS, mas está até mais ou menos estável. Maus Caminhos também foi um caso de OS. Mais ou menos, né? Aí o que acontece? 90, tem uma reportagem da Veja do ano passado que eu não consigo achar, já tentei procurar na internet. 90% ou mais das OS na área de saúde no Brasil estão envolvidas em escândalo, em desvio de dinheiro e corrupção. Mas coisas de altíssimo valores, entendeu? São bilhões e bilhões, né? Aprender o caminho das pedras. Mas é uma área que realmente há um repasse muito grande, é uma área importante e é ramificada, não é, doutor? Sim, é ramificada, abre margem para isso. Agora, voltando aqui ao nosso assunto, a nossa questão de emergência nas UTIs, qual é o quadro que o senhor vislumbra daqui a médio prazo com essa troca e com esses profissionais? Bom, primeiro tem que se dizer que a Suzan orquestrada, não sei porquê, ou melhor, eu sei, mas não vou querer dizer por circunstâncias. Ela fez um planejamento muito estratégico, né? Num primeiro momento, lá no ano passado, ela queria fazer mudança de vez. Tira essa, bota essa, pronto, acabou. Agora, ela fez uma proposta de mudança gradual. Então, vai trocar a enfermagem da UTI lá do ICAM, Instituto da Criança. Depois de alguns dias, vai trocar de outra unidade e assim sucessivamente. E aí, o impacto não vai haver um somatório de problemas, mas pelo menos um caso, se tem relação direta, e eu não sou leviano, eu sou legista,
sem fazer nexo causal, então eu não tenho os dados, mas que uma criança faleceu exatamente no dia que se passou o plantão, o primeiro plantão da UTI pós-cirúrgica do ICAM, faleceu uma criança. Não sei em que circunstâncias. Aí tem que ser investigado. Aliás, queria dizer para vocês, quero fazer aqui como denúncia, que tem pelo menos uns 3 ou 4 ou 5 meses que eu estou pedindo à Secretaria de Saúde, estou pedindo como órgão representativo dos médicos, o relatório de todas as comissões de verificação de óbito das grandes unidades de saúde do Estado. Já puxaram de lá, puxaram de cá, vamos mandar, tem a calma, não sei o quê, e até hoje não vem, né? Porque eu vou tentar avaliar de uma forma técnica, sem nenhuma emoção científica, exatamente os jogos que vêm acontecendo durante essas mudanças e tal, etc. E tomara que o senhor tenha acesso. A gente agora não conseguimos. A gente não consegue essas então você informações. Vê que eu não estou mentindo, né? Não. Bom, muito obrigada pela sua presença hoje. É claro que é um assunto muito polêmico, muito preocupante. Vamos voltar a falar sobre esse assunto em outras edições aqui do nosso programa. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana. Tá bom. Só queria um minutinho. Mandar aqui um abraço pro meu amigo Josué. Não é o Josué Neto, é o outro Josué, caminhoneiro. O Josué Neto também, presidente da Assembleia, é gente boa também, que está lá nessa luta em frente à Assembleia Legislativa, mas parece que o outro Josué, o presidente da Assembleia, vai recebê-lo amanhã. Que ele ficou acorrentado? É o caso do caminhoneiro acorrentado em protesto contra o preço dos combustíveis. Ele está lá ainda? Não sei se é caso de... Ele já se desacorrentou porque vislumbrou ser recebido pelo presidente da Assembleia, né? Mas ele quer realmente falar com o governador. Quem sabe se o Josué, que é uma pessoa muito bem relacionada e com boa articulação, consiga levá-lo e fazer a proposta de zerar. Eu acho difícil, mas rebaixar o valor do ICMS para uma redução do combustível na nossa região, eu acho que é fundamental, né? E parabéns ao Conselho Nacional da Amazônia, mas eu vou fazer uma sugestão ao general Mourão de que faltou incluir o setor da saúde. A nossa região amazônica não vai se desenvolver se não tiver saúde também no interior. Boa. Tá dito. Muito obrigado. Uma ótima noite para você. Obrigado. 6h51 em Manaus. 8 horas. Tudo bem, você está na sintonia certa, o melhor mix do Brasil é aqui. Vamos com a segunda da playlist de hoje, que é com a Billie Eilish, né? A música Everything I Wanted é uma mistura de sentimentos da cantora, né? Sempre acompanhada aí do seu irmão Phineas O'Connell, que aparece como produtor, compositor, engenheiro, vocal de apoio, programador de bateria, baixo, piano, sintetizador. Gênio da mágica. Esse cara não poupou esforços, né? Ele é o irmão dela, né? O mano, brother dela. O resultado veio pela crítica aí, altamente positiva, inclusive a crítica desse novo trabalho aí, né? Cid Soares. Exatamente. No The New York Times diz o seguinte, olha, os teclados são urgentes e elegíacos, ou seja, são melancólicos, são tristes. Descreve o refrão aí com um tom desgastante, mas esperançoso. Na Rolling Stone saiu uma matéria dizendo que esta música mostra uma versão mais suave e triste de Billie Eilish, uma faixa de meditação sobre a fama. Na Teen Vogue saiu que a música é altamente temperamental, lenta e introspectiva. Então... Basicamente uma canção clássica. É isso aí, é linda. Então partiu para a segunda da playlist da noite. Billie Eilish, Phineas, Everything I Want. Playlist 18 horas. Muito bem, são 6h56 em Manaus. O melhor mix do Brasil é aqui, né? Cid Soares, Everything I Wanted. Essa playlist tá show de bola, não é isso, Karime? Karime, nós estávamos comentando aqui, né? Maravilhosa, é 18 horas, é outro nível, meu. A Billie Eilish. Billie Eilish. Muito bem, são 6h56 em Manaus. Nós estamos no ar, hein, com você. 18 horas. O presidente
presidente Jair Bolsonaro confirmou agora há pouco nas redes sociais a transferência de Onyx Lorenzoni para o Ministério da Cidadania. O general Walter Souza Braga Neto aceitou o convite e vai assumir a Casa Civil. A posse dos novos ministros acontece na próxima terça-feira, dia 18. E o ministro Osmar Terra volta para a Câmara Federal para o cargo de deputado federal. Muito bem. E o ministro, o Osmar Terra, esteve hoje lá em Manacapuru, no Amazonas, visitando aí as instalações do programa Criança Feliz, que tem na cidade amazonense referência nacional. Olha aí, bacana, né? Foi a última ação de Osmar Terra como o ministro. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 57 minutos. Notícias, informações aí sobre o esporte. 18 horas. Esporte. E é sempre um bom anúncio, né? O Manaus Futebol Clube, mais uma vez, fez história na noite desta quarta-feira. Venceu o poderoso Curitiba da Série A e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Foi um jogo cheio de emoção, em que brilhou a estrela do goleiro Jonathan, que defendeu um pênalti e garantiu a classificação. O gol do Manaus foi marcado pelo craque Rossini. Show! Parabéns ao Manaus. Bem. Vocês foram assistir, meninos? Vocês estavam lá ao vivo? Cid estava lá. Arrasaram. Karime, 6h58, né? Já estamos aí nos finalmente, não é isso? Simbora aí, Luciano, os nossos convidados. Quem vai pro Carnaval Quaraci é a Ingrid Laila e pra banda da Mix é a Débora Lourenço. Amanhã ainda tem. Parabéns, gente. Muito obrigada. Vocês arrasaram aqui na participação. E agora, Amy Luciano, seguimos direto para onde? Para o editorial. 18 horas. 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que o governo do Amazonas sequer tentou reverter aí uma decisão judicial provisória e está substituindo os enfermeiros intensivistas nos hospitais de Manaus. Os enfermeiros intensivistas são aqueles que cuidam dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, as UTIs. A própria Secretaria de Saúde havia decidido suspender a contratação da empresa que ofereceu o menor preço. O motivo? Não há garantias de que seus profissionais estão capacitados. O Sindicato dos Médicos denunciou o altíssimo risco de morte nas UTIs. Quando estão nas unidades de tratamento intensivo, as pessoas e suas famílias se encontram totalmente fragilizadas. Precisam de atendimento do mais alto padrão de enfermagem e também psicológico, de apoio de quem está capacitado para dar esse apoio. Fica claro, portanto, que não se trata de uma questão meramente financeira. Menor preço, nestes casos, não significa serviços de qualidade. O critério fundamental é o serviço de qualidade. Afinal, o mais importante é preservar vidas. E vidas não têm preço. E o governo do estado deve saber disso. 18 horas. Tudo bem, Karime, agora sim, boa noite pra você, finalizando, né? O Paulo Castro, você nem falou boa noite hoje, né, Paulo Castro? Boa noite. Pelo menos isso, né, cara? Meu querido. Partiu, Cid, boa noite. Partiu, Cid. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, meu povo. Um beijo, gente, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7, daqui a pouquinho tem o Mix Tudo, né? E a gente volta com você amanhã, a partir das 6 da tarde, aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.